Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. E venho trazer a você uma dica importante acerca do seu concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sabemos que agora a banca está definida, será a Fundação Carlos Chagas, e por esse motivo precisamos nos adequar ao que esta banca mais tradicionalmente cobra para que você consiga bem realizar o teu concurso. Tudo bem? Vejamos a tela, por favor, então. A primeira dica que eu quero trazer a você diz respeito ao chamado sujeito composto. Sujeito composto. Porque nós precisamos ter um certo cuidado acerca da concordância verbal com os sujeitos compostos unidos por conjunção aditiva. Veja comigo, por favor. Eu digo para você da seguinte maneira: o deputado e o senador. O deputado e o senador chegaram tarde. O deputado e o senador chegaram tarde. Note comigo, por favor. Quem foi que chegaram tarde? O deputado e o senador. Esse daqui é o meu sujeito. Note que esse sujeito ele é um sujeito que é composto. E por que ele é um sujeito composto, meus queridos? Porque há aqui a ocorrência de dois núcleos. O primeiro núcleo é o vocábulo deputado, o substantivo deputado. E o segundo núcleo, o substantivo senador. Tudo bem? Ele é um sujeito composto e note para mim, por favor, que ele é um sujeito composto que está anteposto ao verbo. Tudo bem? E nesse tipo de circunstância, nesse tipo de caso, note que o meu verbo foi empregado no plural. Porque a ideia é, eu tenho dois núcleos unidos por conjunção aditiva. Então a minha concordância se dá com o fato de haver dois núcleos, mais de um núcleo. Portanto, o meu verbo ele só pode ficar no plural. Eu jamais poderia colocar este verbo no singular. Tudo bem? Agora, a situação muda um pouco de figura se eu deslocar a posição do sujeito. Note comigo. Se eu escrever para você a seguinte redação: chegaram tarde. Chegaram tarde. O deputado e o senador. Chegaram tarde, o deputado e o senador. Veja comigo. Quem foi que chegaram tarde? O deputado e o senador. Esse daqui não deixou de ser o meu sujeito. Esse meu sujeito, ele não deixou de ser composto. Tudo bem? Só que agora, em vez de estar anteposto ao verbo, ele está posto ao verbo, posterior ao verbo. Neste caso, o que eu preciso pensar? Primeiro, continuo tendo um sujeito composto, tudo bem? Um sujeito composto, mais de um núcleo, portanto, o meu verbo ele pode ficar no plural, fazendo a concordância com a ideia de haver dois núcleos. Todavia, eu tenho uma outra possibilidade de concordância, que seria essa daqui, ó. Chegou tarde. Chegou tarde. O deputado e o senador. Essa possibilidade ela também é válida. Note comigo. Segundo o meu texto, quem foi que chegou tarde? Continua sendo o deputado e o senador. Esse continua sendo o meu sujeito que está. O meu sujeito que é composto e que está posto. Tudo bem? Então, o que eu preciso observar aqui agora? Professor, por que eu tenho essa dupla possibilidade de concordância? Porque quando o meu sujeito está composto e posposto, eu posso estabelecer duas concordâncias. Chegaram, concordando com o fato de haver dois núcleos. Tudo bem? Ou então eu posso fazer a concordância, deixa eu melhorar essa seta aqui para você, partindo diretamente do verbo. Ou então eu posso fazer a concordância só com o termo
mais próximo. Com núcleo mais próximo. Como é que é o nome dessa diferença, professor? No primeiro caso, nós chamamos de concordância genérica, também conhecida como concordância gramatical, que é a concordância que nós temos por regra. O fato de haver dois núcleos exige um verbo no plural, tudo bem? Agora, em contrapartida, eu posso concordar com o mais próximo, aquela que você também já ouviu falar e já ouviu chamar também de concordância atrativa. Tudo bem? Concordância atrativa. Tudo bem? Seriam essas as nossas formas de concordância com sujeito composto. Detalhes importantes a serem observados. A variação entre concordância genérica e concordância atrativa, ela só ocorre com o sujeito composto posposto. Isso não vale para o sujeito composto anteposto. Tudo bem? Por exemplo, seria incorreto dizer o deputado e o senador chegou tarde. Isso está fora de cogitação, tudo bem? Segundo, como você bem observou, isso vale para conjunções aditivas da língua portuguesa, ou seja, quando eu estou adicionando dois núcleos. Lembre-se que a conjunção, ela não liga só orações. A conjunção é um elemento gramatical, uma estrutura morfológica que serve para ligar orações ou elementos de mesma função sintática. Deputado e senador, nos três trechos, são de mesma função sintática, são núcleos de sujeito. Tudo bem? Terceira observação que preciso fazer a vocês. Detalhe extremamente importante. Toda vez que você observar esse tipo de concordância, note a posição do sujeito, se ele está anteposto ou se ele está posposto. E mais que isso, principalmente nos casos de sujeito posposto. Imagine comigo que a frase fosse: chegaram tarde os deputados e os senadores. Se os núcleos do sujeito estivessem no plural, nada justificaria que o verbo ficasse no singular. Tudo bem? Então tome muito cuidado, porque às vezes o candidato se confunde. Ele só vê que o sujeito está composto e posposto. Ele vê assim: chegaram tarde os deputados e senadores. Chegou tarde os deputados e senadores? Não poderia, de maneira alguma, porque a minha concordância se dá ou com os dois, e aí nesse caso seria plural, ou com o mais próximo. E na frase, chegaram tarde os deputados e os senadores, o mais próximo é plural. Tudo bem? Então, bota na tela de novo para a galera acompanhar isso aqui, porque esse raciocínio é extremamente importante para você. A FCC trouxe esse tipo de questão, por exemplo, na prova que foi aplicada no início deste ano, no TJ de São Paulo, em que ele perguntava acerca justamente desse sujeito, composto, unido por conjunção aditiva, posposto ao verbo, e se eu poderia variar, e na questão eu poderia. Então tenha cuidado, tudo bem? Fortíssimo abraço, até a próxima!